Fala moçada, bem-vindos de volta ao meu canal. Já de antemão já peço a vocês, vamos se inscrever no canal, vamos dar essa força aí para fortalecer a comunidade. E na aula de hoje vamos falar sobre dilatação térmica. No caso, inicialmente, dilatação térmica dos sólidos, certo? Bom, a matéria, como a gente conhece, ela é formada de átomos, né, que em sua maior parte são ligados entre si, formando moléculas. Essas moléculas têm ligações entre moléculas, né, ligações intermoleculares, formando uma estrutura ali, muitas vezes bem definida, que a gente chama de estrutura cristalina, e aí forma a matéria como a gente conhece, né? Bom, essas estruturas são mais rígidas quando a matéria é sólida, menos quando a matéria é líquida, né? Algumas ligações são quebradas quando a matéria está na fase líquida, e na fase gasosa ela possui menos ligações ainda. Bem, mas esses átomos, eles não estão estáticos ali, eles têm um certo grau de agitação, certo? Eles têm um grau de vibração ali, mesmo estando ligados entre si, né? Quando a gente aquece, a gente já falou na aula anterior, quando a gente aquece um material, o grau de agitação das moléculas que o compõem vai aumentar, né? Porque aumento de temperatura significa aumento do grau médio de agitação das moléculas que compõem o corpo. Mas olha aqui que interessante, tem um simulador aqui que simula esse fenômeno. Quando você aquece o material, as moléculas passam a agitar mais. E aí, por consequência, elas passam a ocupar um volume maior, né? A consequência disso é que os materiais, quando eles são aquecidos, eles dilatam-se, certo? Eles aumentam o seu volume ali. E isso é o que a gente vai estudar agora. É isso que a gente chama de dilatação térmica, né? No caso que a gente vai ver inicialmente dilatação térmica dos sólidos, certo? Isso aí é muito conhecido por nós, né? No dia a dia tem vários exemplos citando isso aí. Após que vocês já passaram por uma linha de trem e vocês já viram essa fenda aqui, ó, ou pelo menos já ouviram quando o trem passa, faz um barulho assim, um barulho cíclico, né? É das rodas do trem passando por essas fendas aqui. Essas fendas aqui são propositalmente deixadas entre as barras das linhas de trem, né? Elas são deixadas para que não ocorra uma coisa desse tipo aqui, ó, né? Por que, Diego? Porque durante o dia a gente tem grandes amplitudes térmicas, a temperatura varia muito, né? Então, quando a temperatura aumenta, ocorre dilatação das barras da linha do trem. Se você não deixar esse espaçozinho, uma vai dilatar contra a outra e aí pode empenar a linha de trem e aí o trem pode descarrilhar, né? E aí acontecer grandes acidentes. E por causa disso a gente coloca essa fenda, a gente chama essa fenda de junta de dilatação, né? Durante o dia a barra aquece e aí a temperatura aumentando, a barra vai dilatar e aí mesmo assim uma não dilata contra a outra, porque vai ter um espaçozinho ali para elas dilatarem entre si, né? O efeito contrário, a contração térmica também acontece. Quando a gente diminui a temperatura, os materiais contraem-se, né? E aí a gente tem um exemplo ali nas linhas de transmissão de eletricidade, né? Esses fios metálicos aqui, eles se dilatam e se contraem também com a variação de temperatura, né? A temperatura aumentou, aumenta as dimensões do material, se dilata. A temperatura diminuiu, a agitação térmica das moléculas diminui, elas passam a ocupar menos espaço e o material se contrai, né? Imagina se essas linhas aqui elas fossem ligadas assim, bem retinhas, sem essa barriga aqui, sem essa folga. O que aconteceria quando a temperatura diminuísse, né? Ela ia contrair, ia repuxar entre as antenas e podia arrebentar. E aí ia causar um grande transtorno, né? Por isso que eles deixam essa folga aqui entre as linhas de transmissão elétrica, né? Outra aplicação bacaninha é o seguinte: você tem ali um recipiente, né, com alguma coisa que você vai comer, sei lá, um palmito ali, né, no nosso exemplo, e não quer abrir
por raça nenhuma. Você tenta e não consegue abrir. Um jeito de abrir ele é usando a dilatação térmica. Você pode jogar água quente ali na tampa, né? E a tampa dilata mais que o vidro, inclusive. A gente vai ver por quê. E aí, você jogando a água quente ali, a tampa vai dilatar. Ela vai dilatar mais que o vidro. E aí, facilmente, você consegue tirar ali, destampar o seu recipiente, né? Bom, vamos fazer um exercício conceitual aí para a gente entender, aplicar esses conceitos, né? Vamos ler. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e espera-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do lápis. Então, galera, você mediu o lápis na régua, né? Estava uma temperatura ambiente, sei lá, 30 graus Celsius, deu uma certa medida, e aí você colocou aí no congelador, esperou um tempo, esse tempo é para que a régua entre em equilíbrio térmico com o congelador, ou seja, atinge essa temperatura, a temperatura dela vai ter diminuído bastante, né? E aí pergunta-se, o comprimento medido nessa situação, a nova situação com a régua numa temperatura de menos 10 graus Celsius, com relação ao medido anteriormente será. Então vamos tentar entender aqui, olha. Você mediu um lápis, deu, sei lá, 6 centímetros. Eu vou exagerar aqui, tá? Você diminuiu a temperatura, a régua vai diminuir o comprimento. Óbvio que não diminui isso tudo. A dilatação é muito pequena, a contração também é muito pequena. Mas vamos exagerar para tornar o exemplo mais palpável ali, para ficar mais fácil de entender. Aí quando você mediu ela antes, deu 6 centímetros. Depois, quando ela o comprimento dela diminuir bastante, porque ela contraiu, né, por causa da diminuição da temperatura, a nova medição do lápis vai ficar muito maior, né? Olha lá, porque o lápis é o mesmo, mas a régua diminuiu, então as medidas delas vai diminuir também, né? Então, a nova medição ali vai ser o quê? Ela vai ser maior porque a régua sofreu contração. Resposta certa, letra A. Outro exercício agora para a gente treinar mais um pouquinho aí. Uma certa quantidade de chá fervente é despejada em um recipiente de vidro. O recipiente quebra-se devido a... Então, o que está acontecendo ali? Vamos tentar entender. Você coloca um pouco de chá muito quente na xícara, né, de vidro. E aí, o que acontece? Essa região aqui do vidro, ela vai aquecer muito e muito rapidamente, né, em relação ao outro. Então, quando ela aquecer, ela vai dilatar, dilata bastante. Já a outra parte do material, ela não vai dilatar ou não vai dilatar tanto, porque ela não está em contato ali com o chá fervente. Essa dilatação não homogênea, aqui dilata muito, aqui pouco ou quase nada, vai retorcer o material de forma que ele pode chegar a quebrar, né? E aí, o motivo disso aqui, do material quebrar ali, ó, provavelmente se deve ao quê? Se deve à dilatação não uniforme do corpo do recipiente. Beleza, galera? Bom, vamos começar aqui, ó, agora analisando a dilatação linear dos sólidos. Olha, o material dilata-se como um todo, mas vamos começar pelo caso mais simples, onde a gente vai considerar somente uma dimensão de dilatação, tá? Suponha que você tem uma barra de um material qualquer, né, de um comprimento inicial L0 e você aquece ela. Sei lá, esse L0 pode ser, sei lá, 1 metro, né? Um comprimento inicial. E você aquece ela, levando ela a uma variação de temperatura, né? Ela vai aumentar a temperatura dela e aí você repara que experimentalmente ela vai dilatar. Ela vai ter o mesmo comprimento mais um ΔL. Esse ΔL ali é a dilatação linear, a dilatação do comprimento da barra, né? E a gente repara experimentalmente o quê? Que essa dilatação ela é proporcional à temperatura. Exemplo, eu aumentei 100 graus Celsius da temperatura dessa barra. Ela vai dilatar uma quantidade. Se agora eu aumentar, em vez de 100, aumentar 1000 graus Celsius, 10 vezes mais, ela vai dilatar 10 vezes mais, porque a dilatação é proporcional à variação de temperatura, certo? Repara-se experimentalmente também que essa dilatação ela é proporcional ao comprimento inicial. Ou seja, quanto maior o comprimento inicial da barra, mais ela vai dilatar e vice-versa. Exemplo,
Tem uma barra de 1 metro de ferro, aqueci ela, 100 graus Celsius. E agora tem uma barra de 10 metros de ferro, vou aquecer ela também 100 graus Celsius. A gente repara que a barra de 100, que é 10 vezes maior que a de 1, aliás, que é 10 vezes maior que a de 10 metros, ela vai dilatar 10 vezes mais, certo? Então, a gente repara que a dilatação é proporcional ao comprimento inicial. Se isso aqui é verdade, então a dilatação ela é proporcional ao produto do comprimento inicial pela temperatura. E por fim, a gente observa que a dilatação também ela depende do tipo de material ali mencionado. Exemplo, eu tenho uma barra de 1 metro de ferro e eu tenho uma barra de 1 metro de alumínio. Eu aqueço as duas a 100 graus Celsius. Produzo a mesma variação de temperatura nas duas. Eu observo experimentalmente que uma vai dilatar mais do que a outra. E isso está relacionado à estrutura do material. Como o material é diferente, ele vai dilatar quantidades diferentes. E isso aí vai estar relacionado com uma grandeza, esse alfa aqui, ó, que depende do tipo de material. A gente chama esse alfa de coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação do material. Ele é um número sempre muito pequeno. Olha aqui, cada material tem um coeficiente de dilatação diferente, né? Ele tem unidades de 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse grau Celsius a menos 1 é só a unidade do coeficiente de dilatação. E olha lá, cada material tem um valor diferente. É importante demais que vocês se atentem ao seguinte detalhe. Quanto maior o coeficiente de dilatação do material, maior é a capacidade desse material de dilatar ou de contrair. Ele tanto dilata mais, quanto ele contrai mais também, tá? Puxa uma exclamação nesse detalhe aí que é muito importante. E aí a gente tem essa equação, né? Dilatação é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura que um corpo que é impresso sobre um corpo. Essa equação ela modula para a gente a dilatação térmica de um corpo e do que ela depende. Dessa equação a gente consegue chegar nessa outra aqui, ó, que fala assim, o comprimento final do objeto é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Essa equação vem dessa aqui de cima. Ela pode ser usual, tá? Muitas vezes a gente usa ela, as continhas podem ficar até mais fáceis, mas ela é dispensável, tá? Estou citando ela aqui, mas eu particularmente eu uso mais essa aqui de cima, tá? Muito bem. Vamos fazer um exemplinho aqui para a gente exercitar essa ideia. Olha,